Olá, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa e com a sua família. Nós vamos ler hoje o Salmo de número 69. Gostaria de te convidar a fazer essa leitura. Logo em seguida, nós vamos fazer uma breve meditação e vamos estar orando. Diz assim, aqui na minha Bíblia o título é O Lamento do Messias. Salmo 69. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores. Os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me cobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela fidelidade em socorrer, livra-me do tremendal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não esconda o rosto do teu servo, pois estou atribulado, responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas de balde, por consoladores e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa torne-se-lhe diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-lhes os olhos, para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade à iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos livros, e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os filhos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão.
Bom dia, meus irmãos. Eu trago a vocês, então, o Salmo de número 69, que tem aqui um conteúdo grande e é um salmo messiânico. O Salmo 69 é um salmo messiânico. Aqui no título da minha Bíblia, inclusive, está escrito o Lamento do Messias, mas é também aqui uma demonstração da angústia e da necessidade de salvação que Davi coloca aqui nas suas palavras quando ele escreve o Salmo 69. Ele inicia pedindo para que o Senhor salve, o livre das águas que estão inundando a sua alma, que estão fazendo ele ficar submerso, e ele se sente cansado, desgastado, sem nem forças para falar, com a garganta seca, com os olhos desfalecidos. Veja o nível de estresse e de dificuldade de Davi está atingindo o seu próprio corpo. E ele já está cansado, inclusive, de esperar, mas ele apresenta tudo isso diante de Deus. São muitos os que estão ali perseguindo, os inimigos com falsos motivos. É, e, e Davi apresenta também as suas credenciais, dizendo que ele confessa diante do Senhor seus erros, suas culpas, e que Deus o conhece. Mas ele, independente de toda essa circunstância, de toda essa situação que ele está passando, ele ainda assim vai apresentando, portanto, a sua vida diante do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. A oração não é apenas um momento em que nós falamos com Deus, pedindo alguma coisa ou agradecendo por alguma coisa. A oração é também demonstrar diante de Deus a nossa tristeza, a nossa indignação, apresentar as circunstâncias das nossas vidas. E pedindo para que o Senhor, obviamente, guarde, proteja, livre, mas a oração é um momento de intimidade, de apresentar, de se revirar, de se virar pelo avesso diante do Senhor, mostrando, inclusive, aquilo que de mais íntimo há no seu coração. E esse salmo é um salmo messiânico e que, portanto, trata aqui de... alguns versículos desse salmo são tratados no Novo Testamento, são falados no Novo Testamento, são abordados no Novo Testamento com referência ao sofrimento de Jesus. Veja, aqui no versículo 9 é uma referência a quando Jesus chega no templo e destrói ali, derruba ali as mesas dos vendilhões do templo, e ele diz que a casa dele seria chamada casa de oração, e ele, no versículo 9, a mesma palavra que Jesus fala: pois o zelo da tua casa me consumiu, o zelo da tua casa me consumiu, fazendo uma referência, Jesus falando ali que o cuidado que ele tinha pelas coisas de Deus, pelas coisas do Senhor, pelo templo, sendo ele o próprio Deus, era algo de prioridade máxima na sua vida. Mas voltando a Davi, portanto, ele ora ao Senhor, ele apresenta as suas queixas diante do Senhor. E é isso que você deve fazer também, você deve apresentar as suas queixas diante de Deus. Você deve apresentar as suas motivações diante do Senhor, os problemas pelos quais você tem passado. Veja, o versículo 13: quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde, meu Deus. Mesmo em dificuldade, ele ora. E é assim que nós devemos também nos portar diante da dificuldade. Aliás, a oração deve ser uma realidade na nossa vida em tempos bons e em tempos maus. E ele continua aqui no versículo 16: responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Veja, ele além de orar, ele apresenta diante de Deus o seu louvor, declarando que Deus é compassivo, gracioso, misericordioso. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Veja, temos que apresentar sim as nossas queixas diante de Deus, mas sempre louvando a Ele, sempre adorando a Ele, sempre buscando a Ele como o grandioso, o poderoso, aquele que é o único que pode nos ajudar. E, por exemplo, mais uma vez um tom messiânico aqui, uma referência ao que Jesus vive ali no Novo Testamento, já no final ali de seu ministério, de sua vida aqui na Terra. O versículo 21, pois por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Foi o que Jesus bebeu ali na cruz, né? Ele, além de ter
se alimentado de fel, ele teve sede e lhe deram vinagre para beber. Vinagre, que é aquele vinho, que é a uva em processo de fermentação máxima, com aquele gosto azedo, e foi isso que Jesus bebeu para matar sua sede ali, que os seus opressores lhe deram. E, portanto, aqui mais uma vez uma referência aqui ao, ao sacrifício, à morte de Jesus. Então é um salmo messiânico. É um versículo que me chama a atenção aqui, o versículo 28, sejam riscados do livro dos livros. Já uma referência aqui ao livro da vida. Né? Davi aqui fazendo essa oração forte, né? Que é uma oração que nós não podemos fazer mais dessa forma aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança. Nós temos que abençoar os que nos perseguem e não amaldiçoar. Então nós temos que orar por salvação, para que o Senhor salve aqueles que nos perseguem, aqueles que nos oprimem, as pessoas que se colocam como nossos inimigos. Nós temos que abençoar essas pessoas e não amaldiçoar. Então, se alguém te faz mal, o que você tem que fazer é orar por ele e não pedir para que o Senhor risque o nome dele do livro da vida. Jesus ainda não tinha aparecido, não tinha se manifestado aqui nesse momento, e a palavra do Evangelho ainda não tinha sido revelada na sua plenitude, para que nós conhecêssemos a real vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós amemos, inclusive os nossos inimigos. E ele encerra louvando a Deus aqui, a partir do versículo 30. Louvarei com cânticos o nome de Deus. Será isso muito mais agradável do que um sacrifício? Versículo 31. Quanto a vós outros que buscais que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados, louvem-no os céus e a terra, porque Deus salvará Sião. E eu quero te convidar também, independente da circunstância que você tem passado, quero te convidar a orar, falar com Deus, apresentar a sua queixa diante de Deus, louvar ao Senhor. E agradar a Deus com o seu louvor e a sua adoração. E com isso eu quero te convidar nessa manhã e nesse momento a orarmos, a falarmos com Deus. Deus e Pai que está nos céus, independente da circunstância que essa pessoa que está nesse momento aqui me assistindo e me ouvindo esteja passando, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor opere, Senhor Deus, na vida dele ou dela, estimulando, incentivando e operando no coração um desejo de sempre apresentar suas queixas diante do Senhor, a sua vida diante do Senhor, independente do que esteja passando, Senhor. Em nome de Jesus, por mais difícil que seja, como Davi aqui estava vivendo um momento de muita angústia, como se as águas estivessem submergindo ele, Senhor Deus. Mesmo que estejamos, ou mesmo que alguém esteja passando por essa angústia, por essa dificuldade, por esses problemas na alma, que o Senhor possa trazer o renovo e que o Senhor possa trazer ânimo para orar, para buscar a tua face, porque o Senhor permite que essas coisas aconteçam, Senhor, eu creio, para que nós possamos nos voltar mais para o Senhor. Que o Senhor nos dê força para orarmos sempre, sem cessar, em nome de Jesus, Senhor. E que o Senhor seja louvado nesse dia, nessa semana que se inicia. Louvado seja o Senhor por nossa vida, por nossa casa, por nossa família, por nosso trabalho, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, por todas as bênçãos, por menores que sejam, pela saúde, pelo alimento, pelo ar que nós respiramos. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Davi encerra esse salmo louvando o Senhor, nós também encerramos essa oração aqui louvando ao Senhor. Seja bendito, Deus eterno. E que o Senhor possa operar a cura na vida daqueles que precisam de cura e a libertação na vida daqueles que estão orando por libertação. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã.